A vibe do momento é a série adolescente da Netflix. Eu gostaria de fazer algum comentário, mas também já tentar diluir alguns ruídos, essas questões da comunicação que acabam distorcendo muitas vezes o sentido que o autor ele quer passar no filme ou na série que ele produziu. Há muita questão ali envolvendo raça, porque muitos internautas, né, eles questionam no Twitter ou no Instagram que o autor teria se utilizado de um menino branco para fazer essa série, quando os casos foram reais em que o autor se baseou para fazer essa série eram meninos negros. Mas, se fizermos uma pesquisa no Google sem nos atermos ao viés de confirmação, né, que é aquele mecanismo cerebral que nós temos de apenas buscar dados que confirmem aquilo que a gente acredita e questionar aqueles dados que não estão de acordo com o nosso modo de ver o mundo. Se nós levarmos isso em conta, deixarmos isso de lado e buscarmos uma pesquisa séria, nós vamos ver que a maioria dos atentados foi feito por brancos. Tirado esse ruído, vamos entrar na série que, segundo alguns que conhecem mais a linguagem do cinema, foi feito no sistema plano-sequência, que, assim, de uma forma bem simples, é você filmar com a câmera de forma ininterrupta, sem cortes, de maneira que você acaba fazendo com que as pessoas elas entrem dentro da história, às vezes sem tempo para respirar. É como aqueles filmes de tensão, onde tem carro, tem luta, tem tiro e tudo vai acontecendo ao mesmo tempo e você perde até o fôlego. Essa série é mais ou menos nessa vibe. E já quero te dizer que a série não traz nada de revolucionário ou de surpreendente. Não é essa a questão, porque na história do ser humano, esses desafios da juventude, eles sempre existiram. Vamos dizer sempre, nem tanto, porque a adolescência e a infância são ideias novas na sociedade. Na Idade Média, por exemplo, há 500 anos atrás apenas, não existia infância e nem existia adolescência. Existiam adultos em miniatura. Tanto é que na Revolução Industrial, crianças de 6 anos já trabalhavam nas fábricas. Mas, enfim, a construção do conceito de adolescência e infância, eles mostram que nós sempre tivemos grandes desafios. Os séculos 18 e 19, muito no começo do século 20, muitos jovens morriam precocemente por conta da bebida, da vida noturna, boemia. Nós tivemos casos aí da geração maldita com 27 anos, né? Janis Joplin, Jim Morrison. Aqui no século XVIII, no Brasil, Casimiro de Abreu, Castro Alves, que morreram ali com 20 e poucos anos por conta da boemia e da tuberculose. Os anos 60, os beatniks, os hippies, a questão das drogas, que ainda hoje é uma questão muito difícil para todos nós. Então, os desafios e os perigos estão postos aí há muito tempo. Mas será que nós estamos conseguindo lidar de maneira adequada com esse novo desafio? Porque há pesquisas que indicam que o sexo masculino, principalmente os meninos, eles estão vivendo um período de grande solidão. E essa solidão, ela se potencializa com o uso das redes sociais sem filtro, onde o teu filho, que você imagina estar seguro dentro do teu quarto e pensando, bom, ele está no quarto, ele não está na rua, não está bebendo, não está fumando, não está usando drogas, ninguém vai assassiná-lo, ele está suficientemente guardado. E não é verdade. O quarto se transforma assim numa arena, porque
Quando ele liga aquele smartphone ou liga aquele computador, um portal se abre e ali entra o mundo. Entra o mundo. Já não é mais um barzinho, já não é mais a praça, já não é mais alguns garotos. É o mundo. São 8 bilhões de pessoas que podem interagir com ele ali sozinho. E nós sabemos que como a adolescência é um período de transição, mesmo a parte biológica, o cortex pré-frontal, que é aquela parte do cérebro mais nobre, né, entre aspas, tudo é importante no cérebro. Mas essa parte do cérebro é a parte que dá condições do jovem ter mais maturidade, saber julgar as coisas, entender o que está fazendo. Essa parte do cérebro ainda não está amadurecida. E isso faz com que os jovens ainda não tenham capacidade para tomar decisões importantes. Por isso é fundamental a presença do pai e da mãe na vida do filho, não apenas dando recursos materiais, mas criando valores profundos na vida dele e sendo um referencial para que aquele jovem veja no pai e na mãe os valores que ele precisa para ser um adulto responsável. Não os valores que estão sendo passados pelas redes sociais, pela internet, que muitas vezes encobrem assassinos, predadores sexuais, pessoas sem valores algum. E o seu filho, o meu filho, a nossa geração está diante dessas pessoas ali num clique. Talvez essa seja aí uma das questões mais importantes levantadas pela série, mas há também outras. A educação, a falta de preparo do pai, da família atual. Nós não entendemos os nossos filhos, nós não entendemos os adolescentes. Isso fica claro quando o pai, que é um policial, vai à escola para tentar entender melhor o que estava acontecendo e o filho diz: pai, o senhor está indo na direção contrária. O senhor tem que entender os símbolos, o senhor tem que entender a linguagem do adolescente. E aí ele vai explicar os emojis, aquela pílula, né, vermelha, o red pill, o feijão, tudo tem um significado e muitas vezes um significado profundo que nós, às vezes, estamos alheios a isso. O final do filme também é muito emblemático porque mostra uma família normal, uma família que não é disfuncional. É uma família como todas as outras famílias, com os seus problemas, com as suas limitações, mas uma boa família, um bom pai, uma boa mãe, uma boa irmã, e que, em última instância, o que faltou, apesar dessa busca do pai por respostas, talvez tenha sido um contato maior com o filho, para saber o que ele pensava, o que ele estava vendo, a maneira como ele estava interpretando aquilo. É claro que a sociedade, ela muitas vezes induz as pessoas a ter maus comportamentos. Nós vivemos num sistema que infelizmente cria bandidos, sim, cria monstros, mas em última análise, sempre a decisão é individual. Porque a menina poderia ter sido também uma psicopata. Ou muitos de nós poderíamos ter sido também psicopatas. E, no entanto, nós escolhemos ser boas pessoas. E isso me remete a uma história antiga, que eu acredito que a maioria de vocês conhece, que é a história de Caim e Abel. Será que teria uma família mais abençoada que essa, gente? Vivendo no paraíso, com o Deus Todo-Poderoso ali, guardando. E você pensa, diante de um lugar desse, um paraíso, com um Deus Todo-Poderoso ali ao redor, existiria condições para que o mal aflorasse? Pois é, mesmo nesse lar perfeito, o coração humano, ele tem razões que a própria razão desconhece. Caim fez uma escolha.
ele poderia ter feito outra escolha. Ele não foi determinado pela sociedade, porque ele vivia num ambiente muito bom. Mas ele fez uma escolha que destruiu a vida dele e que trouxe consequências para toda a humanidade. Sempre, sempre, a última palavra é do indivíduo. Ninguém é vítima. Apesar de muitos sofrerem, apesar de todos nós termos as nossas dificuldades, nós podemos escolher o bem. O seu filho pode escolher o bem, mas ele precisa da sua ajuda. Ele precisa da nossa ajuda. Pense nisso, assista a série, tire suas conclusões. Talvez muitos não gostem, mas sempre há algo bom para a gente extrair de tudo. Bom dia.